estamos ao lado do vereador Flávio Vicente, que está em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Maringá, para detalhar um pouco mais sobre o trabalho em 2015. Vereador, quais são as áreas em que o senhor pretende atuar este ano? Bem, a gente tem já uma atuação que vem de uma longa data, né, que é na questão da educação, na questão do desenvolvimento econômico. Né? Eu, como professor e também como microempresário, a gente tem essa inclinação para assuntos dessa área. Então, foi desde o meu primeiro mandato, essas duas áreas são muito importantes. Como eu fui secretário de Assistência Social nos últimos 2 anos, e hoje sou aluno, inclusive, do curso de Serviço Social, terminando esse ano, essa outra área da assistência social é uma área que também me é muito cara. Então, projetos relacionados a ele, tem algumas questões em Maringá que precisam ser organizadas na legislação, até para que Maringá esteja mais de acordo com a legislação federal. Então, tem uma série de projetos, obviamente projetos ligados a alguns públicos prioritários da assistência, por exemplo, os idosos, coisas nesse escopo, são onde a gente está levantando os processos, como está funcionando, e levantando projetos para esse ano e para o próximo. Mas o trabalho na Câmara não dá para se resumir só nos projetos. Né? Toda a parte de fiscalização e própria análise, né, dessa leitura da realidade de Maringá, de para onde ela está indo, como é que os projetos estão, como é que o Executivo tem atuado. Esses 2 anos como secretário me deram muita experiência dentro era uma secretaria com 450, quase 500 funcionários. Então, uma experiência de gestão pública municipal muito interessante, que hoje a gente consegue transitar nesses assuntos com mais propriedade, questionar e propor soluções melhores. Né? Então, tem muita coisa que a gente espera poder contribuir com a cidade, porque no final esse é o objetivo final, né? É o objetivo maior de todo vereador, é ter um município melhor, as pessoas melhor atendidas, as pessoas melhor servidas pelo poder público. Nesse sentido, que eu pretendo trabalhar nesses próximos 2 anos. De volta à Câmara, após 2 anos como secretário, o que o senhor acha da atual legislatura e o que o senhor pretende fazer? Bem, eu acho que assim, algumas coisas avançaram, né, dentro da questão da Câmara, como é de se esperar mesmo, que esse avanço precisa sempre ocorrer. Eu acho que a Câmara precisa se aproximar mais da população, algumas ações foram feitas nesse sentido. E, na verdade, assim, a Câmara precisa estar com seus ouvidos abertos para a população. Porque é da população, dessa sintonia com a cidade que os projetos, as ações vão sair daqui. A gente conversava há pouco, né, sobre uma situação que você me colocava, sobre a questão do estar, uma dificuldade de regularização das multas, né, porque tem poucos podem. Essa é uma necessidade que pode ou virar um projeto, ou virar um ofício, ou virar uma indicação, um requerimento, dessas possibilidades todas, porque a gente tem que estar com os ouvidos abertos para a população, porque os problemas vão se modificando. Né? Hoje a gente tem algumas demandas que com certeza vão ser diferentes daqui a 1 ano, que vão ser diferentes daqui a 2 anos. O importante para o vereador, né, como o legislativo local, que é a linha de frente, né, que está no dia a dia, está na padaria, está no colégio levando os filhos, está na empresa, está no lazer, está num restaurante. Nós estamos na cidade, né, os outros legislativos não estão, nem o estadual nem o federal. Esses 2 grupos saem das suas regiões e vão para as capitais. Nós não, a gente foi eleito localmente e estamos localmente atuando. É preciso que a gente tenha essa sintonia muito forte, porque os problemas eles são complexos. A cidade é uma cidade, Maringá tem uma posição privilegiada, mas por ter essa posição privilegiada, também as demandas são muito maiores. Né? A gente está tendo demandas de coisas que você, de repente, em outras cidades, eles nem começaram. Né? Nós estamos falando de uma melhoria do atendimento do estacionamento regulamentado, e às vezes tem cidades que nem estacionamento regulamentado tem. Então, eu acho que a gente já avançou, mas com o avanço vem novas demandas surgem, novas demandas se avolumam. Então, essa conexão com a cidade, e aí não só com indivíduos, mas eu gosto muito de atuar dentro de um conceito de grupos representativos. Então, você vai, por exemplo, uma entidade socioassistencial, por exemplo, ela representa um grupo. Né? Ou é confessional, ou é um grupo de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de um grupo espírita, que representa um determinado grupo que tem as suas demandas. Você tem sindicatos, você tem associações, você tem grupos de temáticos, né? Vamos pensar o pessoal ligado à proteção dos animais. Então, essa ligação com grupos, aí você sai de uma coisa muito importante que o vereador precisa tomar cuidado, de uma defesa, às vezes, do interesse de alguns indivíduos, poucos, né? ou às vezes até um interesse individual, né? Que é preciso tomar muito cuidado, né? Entendendo que é o interesse coletivo que deve prevalecer. O
senhor acredita que atualmente, em comparação ao seu primeiro mandato, a Câmara hoje se aproximou mais da população? Ela consegue ouvir mais grupos comparando-se ao passado? Eu acho que assim, a utilização de mecanismos como esse que a gente está agora, né, que foram criados na legislatura passada, né, que foi a questão da televisão, poder trazer o canal, isso propiciou uma condição de que se aproximasse. Né? O que a gente precisa relembrar, que foi uma ação muito importante na legislatura passada, foi todo esse trabalho para uma racionalização do recurso aqui dentro. Né? Na época que nós estávamos, foram 82 cargos em comissão cortados dentro da Câmara, quer dizer, a Câmara tinha cargo em comissão que não cabia aqui dentro. Então, essa foi uma ação saneadora que propiciou os 2 anos anteriores, uma possibilidade interessante. Agora, eu acho que assim, é preciso aproximar a todos os vereadores. Né? O que a gente percebe de quem estava fora do Legislativo é que muitas vezes era mais um ou outro indivíduo que surgia no cenário, e a gente sabia que, na verdade, é um trabalho de todos. Né? Cada um tem seu nicho de trabalho, o seu grupo que o elegeu. Então, às vezes, tem assuntos que são mais de alguns que não apareciam tanto quanto poderiam. Então, acho que isso precisa ser corrigido. Eu acho que muito da comunicação ficava concentrada em 1 ou 2 indivíduos, e isso foi uma coisa que a gente percebe lá fora, né, estando fora do Legislativo. Então, acho que esse é um cuidado que eu já percebi que com o atual presidente, né, o vereador Chico Caiano, ele pretende atacar essa questão, né, fazer uma coisa mais coletiva e não personalista. Isso vai ajudar bastante a essa aproximação da população de todos os vereadores. Com as eleições de 2014, mantendo-se o governador do estado, a presidente da República, mas alterando a composição na Assembleia Legislativa e também no Congresso, o senhor acha que como fica Maringá nesse cenário político? Eu acho que assim, Maringá, ela obviamente saiu mais fortalecida, imaginando-se os grupos que têm uma presença forte aqui, né, tanto até os grupos antagônicos, né? Vamos imaginar assim, eu sou do PSDB, do partido do governador, então assim, o deputado do partido local foi eleito, os deputados da base do prefeito, da qual nós fazemos parte, foram eleitos, e mesmo da oposição, né, houve a eleição do federal, que também é da própria oposição. Isso fortalece a cidade, porque em alguns momentos, e não podem ser raros, a gente precisa juntar as mãos para os projetos que são da cidade. Né? Não adianta eu boicotar uma coisa porque não é do meu partido. É bom para a cidade, é um projeto importante na busca de recursos, na busca de novos projetos, sim, é importante. Então, Maringá sai fortalecida. Agora, que nós precisamos de uma grande revisão dentro do Estado e da nação com relação a como eles fazem a gestão, porque o país está muito numa crise que foi construída pelo atual governo federal. E acho que o governador também do Paraná precisa mostrar mais ações importantes. Ele se elegeu, foi importante, apoiamos o Beto Richa, mas sempre apoiamos numa posição de apoiadores que podem ter liberdade de criticar no sentido de melhorar. Né? Então, acho que há muito uma aproximação mais no interior, a gente precisa reforçar a presença de Maringá nas esferas do Estado, nas esferas na capital. Isso acontece não só em Maringá, mas as outras cidades do interior, porque senão a gente fica com uma administração muito curitibana, é um cuidado que nós precisamos tomar sempre. E isso reflete-se aonde? Quais são os secretários. Então, você tem que olhar o perfil dos secretários. Né? Então, é muito importante ter um secretário como o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, é muito importante porque é uma pessoa que tem uma visão muito interessante, mas é uma pessoa que tem uma visão local também, né? Uma visão de prefeito, uma visão municipalista, porque o Estado vai mal e a União pior ainda, né? Onde é que cai esse problema? Isso eu via muito na assistência social, cai no município, porque a vida acontece no município. Né? A União não tem gente que mora na União, ela mora no município. O Estado, mesma coisa. Então, essa visão mais municipalista, meu tempo dentro do Executivo e a própria minha visão que eu já vinha, assim, o processo de gestão é muito ruim. Né? A gente vê situações, né? Esse corte agora de 70 bilhões do Ministério da Educação, como é que eu vou ter uma pátria educadora com corte de 70 bilhões? Né? E esses absurdos que a gente vê na questão da tarifa da energia elétrica, acho que foi um aumento, na minha opinião, exagerado das tarifas do Estado também. Então, não dá para um governo só tentar melhorar a sua performance aumentando tributo. Porque o governo federal já está buscando, né? Você não vê nenhuma ação na questão de melhorar o gasto, de gastar melhor o recurso, de retirar privilégios indevidos. Né? Esses privilégios indevidos, situações de benefício de grupos pequenos, isso você não vê uma atuação efetiva, por exemplo, do governo federal. Você vê só uma tentativa de recompor o CPMF, um corte dos orçamentos de secretarias que são importantes. Então, assim,
apesar de estar localmente, a gente não pode esquecer de pensar, a gente fala muito globalmente, né? A gente vive localmente, mas tem que pensar globalmente. O país tem uma perspectiva de um ano difícil, né? É claro que cidades como Maringá acabam sentindo isso mais lentamente, porque a gente já está bem avançado em algumas áreas. Há questões mais eminentes esse ano para o município, a questão do lixo, sem dúvida, é uma questão que a gente precisa finalmente caminhar para uma solução um pouco mais definitiva, né, do que o aterro controlado, mas tem muito para caminhar. Então, vamos estar aí, né, no Legislativo discutindo, fiscalizando e propondo questões locais. Com base no que o senhor acabou de falar, então o papel do vereador como fiscal das ações do Executivo, então torna-se hoje em dia cada vez mais importante. Sim, porque muito da fiscalização do próprio Legislativo vai na direção de uma eficiência, né? É a eficiência que no final das contas, parece uma palavra muito administrativa demais, mas qual que é a eficiência? É a pessoa chegar no posto de saúde e ter o remédio que ela precisa, ela chegar e ter consulta especializada que ela precisa, é o funcionário chegar no horário, cumprir o seu horário, é o serviço estar disponível quando ele é necessário, né? E às vezes você vê uma necessidade de você trabalhar um pouco melhor essas questões. Às vezes muita gente num departamento, pouca gente no outro, fazer essa leitura, né, de como é que está sendo gasto, onde é que está sendo fiscalizado. E aí nisso a gente precisa contar muito com a sociedade organizada, acho que ações como do Observatório Social, a gente já está com eles desde o meu primeiro mandato, que é um grupo que atua de uma forma interessante, apartidária. Então a gente precisa da participação da comunidade, que o problema é de todos, né? O problema não é um problema só da prefeitura, de um ou outro cidadão. Quanto mais eficiente, né, e eficaz é a prefeitura e é o poder legislativo, mais o que a gente tem uma cidade justa, uma cidade equilibrada, uma cidade segura, uma cidade que cresce. Cresce não só de população, mas cresce no serviço oferecido, na qualidade de vida, que é isso que a gente precisa ter. A gente tem uma cidade que é maravilhosa, né? Você pega no final de semana, você anda em parques, você anda em qualquer bairro da cidade, mesmo com esse calorão, você tem árvores, você tem um planejamento claro, uma coisa mais interessante. Mas tem que se crescer bastante. Então, nesse sentido, o Legislativo tem uma oportunidade, né, e uma função muito importante. Sugerindo uma autoavaliação do seu trabalho como vereador, comparando o primeiro mandato com metade desse segundo, o que o senhor pretende fazer de diferente em relação ao passado? Olha, eu acho que assim, é inevitável dizer que 2 anos de Secretaria de Assistência Social me fizeram sair diferente de lá, né? Assim, hoje a minha visão sobre a questão da assistência social, sobre os processos de vulnerabilidade, sobre incentivar o protagonismo dos indivíduos, olhar para públicos que são muitas vezes esquecidos na sociedade, isso com certeza é um olhar que eu incorporei em 2 anos e a minha atuação de vereador vai ser diferente. Por causa de, eu não larguei o que eu já era, mas incorporei outras questões. Então entender, por exemplo, que em 20 anos nós vamos ter dobrado a nossa população de idosos. Daqui 20 anos eu estou na terceira idade. Então, como é que nós vamos atender esse grupo lá na frente? De repente não vai ser com tantas escolas de creches, né? O Centro Municipal de Educação Infantil. Vai ser com mais centro-dias, por exemplo, que é o que a gente tem. Mais unidades como Casa Lar, que é para aquele mais acamado. Então, esse olhar, em algum momento, nós vamos ter que começar a ter com mais clareza. E isso é uma coisa que a gente já precisa se antecipar. Porque a hora que surgir, já vai ter a situação colocada. Em 20 anos nós dobramos a quantidade de idosos que nós temos em Maringá. Então é muita gente nova, que vai ter obviamente demandas dessa idade também, né? Que é uma idade hoje muito produtiva. Hoje as pessoas vivem bastante, vivem melhor, mas precisam ser cuidadas. Então a pessoa que é vulnerável agora vai ser vulnerável aos 60, aos 70. Como é que o poder público vai atuar com seus cidadãos? Então esse tipo de visão eu com certeza incorporei em 2 anos, que antes eu tinha, mas de uma forma mais distante. Então agora a gente incorpora isso e vai para a tentativa de gerar mudanças, de gerar um poder executivo mais eficaz no atendimento dessas necessidades, né? Vereador, obrigado pela sua atenção e boa sorte agora no seu trabalho em 2015. Muito obrigado e vamos ter com certeza outras oportunidades aqui conversando sobre os projetos.